3 enfermeiras grávidas no mesmo mês. Mesmo hospital, mesmo setor, mesmo paciente em coma. Foi assim que começou a história que quase derrubou o Hospital São Rafael e que transformou para sempre a vida de 2 mulheres que decidiram dar o golpe da barriga no milionário errado. O quarto 804 ficava no fim do corredor mais silencioso do hospital. Ali estava internado Arthur Valença, 38 anos, dono de uma rede de tecnologia avaliada em bilhões. Um acidente de helicóptero o deixara em coma fazia 2 anos. Sem esposa, sem filhos, cercado de parentes interessados apenas na herança. Para quase todo mundo, Arthur era só um corpo ligado a máquinas. Mas para alguns, ele era um cofre aberto. Naquela manhã de segunda-feira, Larissa, 27 anos, enfermeira recém-chegada, observava o prontuário de Arthur com curiosidade. Salário baixo, dívidas altas, mãe doente em casa. Ela via na TV histórias de gente ficando rica do dia para a noite e se perguntava quando seria a vez dela. "Cuidado com os pensamentos, menina", murmurou a enfermeira-chefe Marta, passando ao lado. "Esse quarto aí é maldito. Quem se aproxima demais sempre se complica." Larissa riu sem graça. "Ah, dona Marta, maldito nada. Maldito é o boleto." Marta não riu de volta. Naquela mesma noite, durante o plantão, Carolina, outra enfermeira, entrou chorando no vestiário feminino, um envelope amassado nas mãos. "Fui demitida", disse soluçando. "Estão dizendo que eu me aproveitei do paciente, que inventei gravidez." Larissa e Bianca, sua melhor amiga no hospital, se entreolharam. "Como assim?" Bianca perguntou. "Você tá grávida?" "Tô, mas não é dele." Carolina chorava. "Só porque eu era a que mais cuidava do quarto 804, já estão espalhando que é golpe. Disseram que mancha a imagem do hospital. Me mandaram embora na hora." Ela saiu em prantos, deixando o envelope cair. Larissa pegou. Era um exame de gravidez positivo com o nome de Carolina. Bianca sussurrou. "Tá vendo? Eu te disse, esse quarto só dá problema." Mas na mente de Larissa, uma semente foi plantada. Se uma simples suspeita já causava esse caos todo, e se alguém resolvesse usar isso a favor? Dias depois, num fim de plantão, Larissa e Bianca estavam na lanchonete do hospital. "Você sabe que ele é dono de metade da Avenida Paulista, né?" Bianca comentou, rolando o feed no celular. "Olha aqui essa matéria. Bilionário Arthur Valença continua em coma. Família briga por fortuna nos tribunais." Larissa leu cada linha com atenção. Sem filhos, sem herdeiros diretos, só tios e primos brigando. Bianca continuou. "Se aparece um filho biológico, muda tudo." A palavra filho ficou ecoando na cabeça de Larissa. Ela olhou pela janela. O hospital de repente pareceu menor que a ambição que começava a crescer dentro dela. "Bi..." Ela começou hesitante. "E se a gente..." Nem termina essa frase. Bianca cortou na hora. "Eu sei o que você está pensando. Golpe da barriga. Esquece. Isso é crime. É imoral e ainda por cima perigoso." Larissa mordeu o lábio. "Perigoso é ver minha mãe sem remédio. A gente vive ralando, fazendo hora extra e nunca sai do lugar. Eles nunca vão dividir nada com gente como a gente. E você acha que eles vão dividir se você aparecer falando que tá grávida de um homem em coma?" Bianca rebateu. "Vão te chamar de interesseira, de louca. No máximo, vão te calar com processo." Mas enquanto falava, até Bianca sentia algo estranho. Uma parte dela entendia a revolta da amiga. A chance de ouro apareceu numa madrugada chuvosa. O sistema do hospital caiu por alguns minutos. Sem câmeras, sem registro de acessos, sem nada. Marta, a enfermeira-chefe, correu para resolver o problema de TI. O andar ficou sob responsabilidade de Larissa e Bianca. Foi então que Dr. Renato, médico jovem, brilho de arrogância nos olhos, apareceu com uma pasta preta na mão. "Meninas, preciso que vocês assinem aqui esses registros de plantão", disse casualmente. "Sistemas fora do ar, mas a papelada não pode esperar." Larissa pegou os papéis. Entre um formulário e outro, viu outro documento, em letras pequenas. "Consentimento para coleta de material genético e uso em estudos clínicos." O nome de Arthur estava ali, já assinado, muitos anos antes, quando ele era saudável e fazia exames de rotina.
cedendo material para pesquisas. O que é isso, doutor? Larissa perguntou. Renato tirou a folha da mão dela com rapidez exagerada. Nada que interesse a vocês, só protocolos antigos. Assinem onde eu marquei. Bianca franziu a testa. Se não interessa, por que está tão nervoso, doutor? Ele sorriu amarelo. Vocês ganham para cuidar de paciente, não para fazer perguntas. Saiu, deixando um cheiro de problema no ar. Larissa sussurrou. Ele está usando o material do Arthur em algum estudo? Ou coisa pior? Bianca completou. Se tiver material genético dele armazenado aqui, tudinho dentro do hospital, o olhar das duas se encontrou. Naquele segundo, uma fronteira foi cruzada. Foi Larissa quem falou primeiro, dias depois, na casa simples onde ela e Bianca dividiam aluguel. A gente não precisa de nada físico, ela disse com cuidado. Não precisa encostar nele. Eu jamais faria isso. Mas, e se a gente adiantasse as coisas? Explica. Bianca cruzou os braços. Olha, ele tem material genético guardado. O médico está mexendo nisso. E se, apenas se, a gente fingisse que usaram esse material sem nosso consentimento? Que houve erro em laboratório? Que engravidamos sem querer? O hospital ia fazer de tudo para abafar. A família ia surtar. Advogados, acordos. E, no meio disso, um bom dinheiro para nos calar. Bianca ficou em silêncio um longo tempo. Isso é mentira, Larissa, disse, enfim. Golpe. Não deixa de ser golpe. Golpe é ver gente como a gente morrer na fila de SUS, enquanto o milionário tem quarto só para ele. Larissa rebateu. Golpe é minha mãe escolher entre comida e remédio. Eu só tô equilibrando o jogo. Bianca fechou os olhos, pensou na pilha de boletos na gaveta, pensou no pai desempregado, pensou na proposta de Larissa. Quando abriu os olhos, a resposta já estava lá. E como você pretende fazer isso? Larissa sorriu pela primeira vez em semanas. Eu tenho um plano. O plano era simples, demais para não dar errado. Conseguir um exame de gravidez positivo de verdade, usando o próprio corpo ou um falso comprado. Criar um histórico de proximidade emocional com o paciente, relatórios, bilhetes, tudo que sugerisse envolvimento. Na hora certa, acionar a família e a imprensa com uma história cuidadosamente construída. Usaram o material genético dele sem nosso consentimento. Somos vítimas tanto quanto ele. Nada de mencionar relação física, nada de cena pesada, só narrativa, documentos e pressão. Bianca aceitou ajudar, mas impôs uma condição. A gente não encosta nele. Não faz nada contra o corpo desse homem. É só papel, informação, narrativa. Se passar disso, eu tô fora. Fechado. Larissa concordou. Mas golpista que se preze sempre acha que controla tudo, até perder o controle. As semanas seguintes foram de teatro. Larissa escrevia no prontuário de Arthur frases sutis. Paciente apresenta sinais de melhora quando escuta minha voz. Passei mais tempo com ele hoje, senti forte ligação emocional. Bianca, a contragosto, confirmava parte dessas anotações. No laboratório, um técnico desatento perdeu um tubo de coleta. Larissa apareceu chorando na sala da direção. Eu recebi um exame positivo, doutor, mas eu sou cuidadosa, sempre. Isso não faz sentido. A única exposição diferente que tive foi aqui dentro. O diretor ficou pálido. Se aquilo vazasse, seria escândalo nacional. Logo, advogados começaram a circular pelo hospital. A família de Arthur, faminta por qualquer motivo para tirar o hospital do controle do caso, ficou sabendo. Uma enfermeira grávida, perguntou Helena Valença, tia de Arthur, ao advogado. E dizendo que foi por material genético dele? Isso é perfeito. Vamos usar isso contra o hospital. Larissa, nos bastidores, apertava a mão de Bianca. Tá funcionando. Mas Bianca não conseguia comemorar. Algo nela dizia que a conta um dia chegaria. O que Larissa não sabia é que alguém estava observando tudo em silêncio. A enfermeira-chefe Marta, aquela que avisara desde o começo que o quarto 804 era maldito, desconfiou desde o primeiro choro de Larissa no corredor. Em 30 anos de profissão, ela já tinha visto de tudo. Gente boa, gente ruim, gente desesperada. Sabia reconhecer quando o choro era de dor e quando era de teatro.
Marta começou a guardar cópias de tudo: anotações, horários de plantão, conversas ouvidas sem querer. E, principalmente, começou a visitar alguém que todos pareciam ter esquecido. A mãe de Arthur, Dona Lúcia, uma mulher discreta que raramente aparecia no hospital, mas sabia muito mais do que deixava transparecer. Dona Lúcia, Marta disse um dia, na casa luxuosa, mas vazia. Algo muito errado está acontecendo. E eu acho que não é só aqui dentro. Lúcia respirou fundo. Eu sei, respondeu, surpresa a própria enfermeira. É por isso que eu pus as câmeras. Enquanto Larissa e Bianca arquitetavam o golpe perfeito, sem tocar um dedo no paciente, outra trama se desenrolava por trás das paredes do hospital. Há meses, Dona Lúcia desconfiava da ganância dos próprios parentes. Um primo advogado vivia sugerindo atalhos legais para assumir o controle da empresa. Uma tia, Helena, parecia mais preocupada com a herança do que com a saúde do sobrinho. Por isso, junto com Marta, Lúcia instalou discretamente um sistema de gravação em pontos estratégicos: sala da diretoria, corredor do quarto 804, sala de reunião. Ela queria saber quem era quem ao redor do filho em coma, e o que viu ia mudar tudo. Numa noite de sexta-feira, Larissa e Bianca estavam na sala de descanso. Amanhã, Larissa dizia, vou marcar reunião com os advogados da família. Vou dizer que não quero confusão, mas que preciso garantir o futuro da criança. Eles vão ver que é mais barato me compensar do que enfrentar um escândalo. Larissa, Bianca murmurou. E se esse exame não for suficiente? E se pedirem teste de DNA? Até lá a gente já assinou acordo. Ela sorriu. Dinheiro na conta, contrato de confidencialidade, pronto. A verdade vira detalhe. Bianca olhou para o chão. E se o universo cobrar? O universo nem lembra que a gente existe, Bi. A gente que tem que se virar. O que elas não sabiam era que naquele exato momento, cada palavra estava sendo gravada e estava sendo assistida por alguém que supostamente não podia ver nada. 2 dias depois, o telefone de Dona Lúcia tocou no meio da noite. Dona Lúcia, aqui é a Marta do hospital. A voz vinha tremida. A senhora precisa vir agora. Aconteceu uma coisa que eu nunca pensei que fosse ver. Quando Lúcia chegou, o corredor estava diferente. Médicos correndo, monitores apitando, enfermeiros nervosos. O que houve com meu filho? Ela perguntou. Marta respirou fundo. Ele abriu os olhos. Depois de 2 anos em coma, Arthur Valença tinha despertado, confuso, fraco, mas consciente. Lúcia segurou a mão dele, chorando. Filho, graças a Deus. Arthur tentou falar, a voz áspera. Mãe, quanto tempo? Muito. Ela respondeu acariciando seu rosto. Mas o importante é que você voltou. Os médicos explicaram que a recuperação seria lenta. A consciência podia oscilar. Ele teria lapsos, cansaço, mas estava ali, vivo, de volta. Horas depois, quando a euforia inicial passou, Lúcia pediu para ficar alguns minutos sozinha com o filho. Fechou a porta, puxou o notebook que trouxera na bolsa e deu play. Na tela, cena por cena. Larissa chorando para o diretor, conversas na lanchonete, planos sussurrados com Bianca, sugestões de acordo financeiro, risadinhas sobre equilibrar o jogo. Arthur assistiu em silêncio. Quanto mais via, mais a expressão mudava, da confusão para a indignação e finalmente para uma calma perigosa. Então é isso que acontece quando eu não posso me defender, murmurou. Viro oportunidade de negócio. Filho, eu não ia te mostrar enquanto você estivesse frágil, mas... Lúcia segurou sua mão. Você precisa saber quem está ao seu redor. Arthur fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia decisão ali. Mãe, você confia em alguém aqui dentro? Confio na Marta. Ela sempre esteve do nosso lado. Então me traga ela, Arthur disse. E também essas 2 enfermeiras, Larissa e Bianca. Na tarde seguinte, o clima no hospital era de boato. Arthur acordou. Vai tirar todo mundo. Vai vender o hospital. Ninguém sabia ao certo, mas todos tinham certeza de uma coisa. A vida de muita gente ia mudar. Larissa ajeitava o cabelo diante do espelho, o coração disparado. Bi, você tem noção? Disse, eufórica. Se ele acordou, meu caso fica ainda mais complexo. Imagina o escândalo se for para a imprensa. O bilionário acorda e descobre que pode ter um filho com a enfermeira. Bianca sentiu um calafrio. Eu não tô gostando disso, murmurou.
Ele acordado é outra história, Larissa. Ele pode querer conferir tudo, investigar, contestar. Antes que terminasse, Marta entrou na sala. Larissa, Bianca, chamou, séria. O senhor Arthur está pedindo para falar com vocês duas. Agora. Bianca ficou branca. Ele sabe? Ele sabe de muita coisa. Marta respondeu enigmática. É melhor irem. O quarto 804 parecia outro. As máquinas ainda estavam lá, mas os olhos de Arthur, agora abertos, mudavam tudo. Larissa entrou primeiro, sorriso ensaiado no rosto. Senhor Arthur, é uma honra. Senta. Ele cortou, voz firme. As duas, Larissa e Bianca, se sentaram nas cadeiras ao lado, tentando esconder o nervosismo. Arthur as observou por alguns segundos em silêncio. Vocês achavam que eu estava dormindo para sempre, não é? Ele começou. Um corpo apático, perfeito para qualquer tipo de história ser contada em cima. Larissa engoliu seco. Senhor, Calma. Ele levantou um pouco a mão, ainda fraca, mas firme. Eu já vi os vídeos, já escutei os áudios, já sei do equilíbrio do jogo, da oportunidade única, do acordo para garantir o futuro da criança inexistente. Bianca fechou os olhos. Meu Deus! Larissa tentou se recompor. Senhor Arthur, eu posso explicar? Pode, ele respondeu. E vai, mas deixa eu começar. Ele respirou fundo. Eu nasci rico, disse. Não por mérito meu, por acaso. E por muito tempo eu acreditei que dinheiro resolvia tudo. Eu comprava lealdade, respeito, silêncio. Até que o helicóptero caiu e eu vi quanto valia a minha vida. Uma disputa de advogados e parentes que nem perguntavam se eu ainda respirava. Só queriam saber dos zeros na conta. Arthur a encarou. A diferença entre eles e você é que eles já nasceram com tudo. Você veio de baixo. Larissa sentiu uma pontada de esperança. Nós só queríamos uma chance, ela murmurou. O senhor não sabe o que é contar moeda para comprar remédio, ver a mãe tossindo a noite inteira. Eu sei mais do que imagina, ele retrucou. Eu só não vivi isso pessoalmente, mas vi enfermeira chorando no corredor porque não tinha dinheiro para passagem. Vi técnico de enfermagem escondendo marmita para durar a semana. Vi gente como vocês sustentando essa estrutura inteira enquanto meu mundo fazia festa na cobertura. Ele se inclinou um pouco na cama. Só que tem uma linha que a gente não pode cruzar. A linha entre lutar pela própria vida e pisar na vida de alguém que não pode se defender. Bianca, que estava em silêncio até então, finalmente falou com voz embargada. Senhor Arthur, eu entrei nessa por desespero. Mas desde o começo eu disse que não queria tocar no senhor, que não queria fazer nada com seu corpo. Foi só história, só papel. Mesmo assim, eu sei que foi errado. Ela começou a chorar. Se quiser me demitir, eu aceito, continuou. Eu mereço. Larissa olhou para a amiga surpresa. Ela esperava que Bianca ficasse calada, se protegesse. Mas ali estava ela, assumindo tudo. Arthur respirou fundo. Demitir vocês duas seria fácil, disse. Denunciar a polícia, mais fácil ainda. Eu teria aplausos, manchetes, seria o bilionário justo que puniu as enfermeiras golpistas. Mas quer saber? Estou cansado de histórias onde rico sai como herói só porque apertou alguns botões. Ele olhou nos olhos das duas, um de cada vez. Por isso, eu vou fazer diferente. Mas antes, preciso de verdade. Eu não tô grávida, Larissa confessou de repente. Era tudo plano. O exame era meu, mas manipulado. Eu ia usar o nome do senhor, ameaçar a imprensa, pedir acordo. Eu achei que estava me vingando de um sistema injusto, mas no fundo eu estava virando aquilo que eu mais desprezo. A sala ficou em silêncio. Arthur fechou os olhos um instante, absorvendo aquilo. Quando os abriu, havia algo novo ali. Não raiva, não vingança, mas decisão. Tá bem, ele disse. Então vamos equilibrar o jogo de um jeito diferente. Nos dias seguintes, o hospital inteiro ficou em choque com a notícia. Arthur Valença não apenas acordou, como também convocou uma coletiva de imprensa dentro do próprio hospital. Câmeras, repórteres, microfones por toda parte. Na primeira fileira, Larissa e Bianca, uniformes impecáveis, mas rosto tenso. Ao lado delas, Marta e Dona Lúcia. Arthur foi levado até o palco em cadeira de rodas. Ainda estava fraco, mas a postura era a de quem voltou a ser dono da própria história. Ele pegou o microfone, respirou fundo e começou.
Boa noite. Se você está vendo isso, talvez esteja esperando um escândalo. Bilionário em coma é vítima de golpe da barriga. Seria uma manchete e tanto, não seria? Alguns repórteres murmuraram ansiosos. Arthur continuou. Pois bem, houve sim uma tentativa de usar meu nome de forma indevida. 2 funcionárias pensaram em criar uma história de falsa gravidez para arrancar dinheiro. Isso é verdade. Ele fez uma pausa, deixando o murmúrio crescer. Mas essa não é a parte mais importante da história. As câmeras se aproximaram. O mais importante é o porquê, disse. Uma delas tem mãe doente em casa. A outra sustenta pai desempregado. As 2 trabalham 12 horas em pé, ganham muito menos do que valem e ainda são tratadas como se fossem peças descartáveis. Antes de julgá-las, eu me perguntei, quantos aqui, no lugar delas, não teriam ao menos pensado num atalho? Silêncio. Isso não torna o que fizeram certo, ele reforçou. Mas me mostrou que o problema é muito maior do que 2 enfermeiras golpistas. O problema é um sistema que espreme quem cuida da vida dos outros, até a pessoa acreditar que só trapaceando vai conseguir respirar. Dona Lúcia, no canto, tinha lágrimas nos olhos. Marta também. Arthur prosseguiu. Por isso, hoje eu quero anunciar 3 coisas. Ele ergueu um dedo. Primeiro, Larissa e Bianca não serão presas nem demitidas. Um burburinho atravessou a sala. Elas serão oficialmente advertidas, passarão por acompanhamento psicológico e treinamento ético, e eu, pessoalmente, vou supervisionar a mudança de postura delas. Se falharem de novo, aí sim sofrerão as consequências legais. Mas eu acredito em segunda chance, sobretudo para quem nunca teve nem a primeira. Larissa começou a chorar de alívio. Bianca também. Segundo, estou criando o Fundo Dignidade, uma fundação destinada a dobrar o salário de base de enfermeiros e técnicos deste hospital pelos próximos 2 anos, enquanto trabalhamos numa política permanente de valorização. Mais murmúrios, alguns de incredulidade. Vou usar o mesmo dinheiro que minha família queria gastar em advogados para brigar pela herança. Prefiro investir em quem realmente manteve minha vida. A equipe daqui. Aplausos espontâneos surgiram entre os próprios funcionários. E terceiro, Arthur fez uma breve pausa. A partir de agora, qualquer processo que envolva meu nome, minha empresa ou minha herança terá uma cláusula obrigatória. Parte dos lucros será destinada a um fundo de emergência para funcionários em situação de vulnerabilidade. Quem quiser fazer negócio comigo vai ter que aceitar isso. Ele olhou para Larissa e Bianca na primeira fila. Vocês 2 quase transformaram minha vida num escândalo, disse com honestidade. Mas que, sem querer, me acordaram para um mundo que eu fingia não ver. Então, em vez de me vingarem, vocês me deram um propósito. Larissa levantou a mão, trêmula. Senhor Arthur, eu não mereço isso. Ele sorriu de leve. Não é questão de merecer. É questão de o que a gente faz a partir daqui. Você teve coragem de admitir o erro na minha frente. Agora, eu quero ver se tem coragem de acertar com a mesma intensidade. Bianca apertou a mão da amiga. A gente vai provar que consegue, sussurrou. Arthur devolveu o microfone ao suporte. Se alguém aqui ainda quer uma manchete, pode usar essa. Bilionário desperta do coma e decide não punir, mas transformar. Talvez não dê tanto clique quanto a versão do golpe da barriga, mas quem sabe inspire alguém. Meses se passaram. O Fundo Dignidade começou a funcionar. Enfermeiros que estavam à beira de pedir demissão voltaram a sorrir. Técnicos que passavam fome conseguiram respirar. Larissa e Bianca passaram por terapia, treinamentos e viraram exemplos de como um erro pode ser virada de chave, e não sentença. Arthur, em reabilitação intensa, ainda usava cadeira de rodas, mas já conseguia mover braços, falar com clareza, até brincar. Vocês quase me tornaram pai sem eu saber, dizia rindo. Agora, pelo menos, estão me ajudando a ser um ser humano decente. Larissa respondia, antes a gente queria a sua herança. Hoje a gente quer que o senhor viva tempo suficiente para ver os frutos do que plantou. Bianca completava. E para lembrar todo dia a gente que atalho nunca vale a paz que ele rouba. E você que ouviu essa história até aqui, quantas vezes já pensou em desistir do caminho certo porque todo mundo parece se dar bem fazendo o errado? Quantas Larissas e Biancas existem por aí,
na sua rua, no seu trabalho, na sua família. Se essa história te fez pensar, respira fundo agora e responde nos comentários. Você já quase caiu na tentação de um atalho fácil na vida? O que te fez voltar atrás? Escreve: eu escolho o caminho certo, se você quer lembrar disso sempre que a vida apertar. Deixa seu like para essa mensagem alcançar mais gente, compartilha com alguém que esteja passando por dificuldade e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Porque no fim das contas, o verdadeiro golpe não é contra milionários, é contra nossa própria consciência. E essa, quando a gente perde, nenhum dinheiro do mundo compra de volta.